Opa, rapaziada, estamos em dezembro, vocês já estão vendo aqui uma decoraçãozinha de Natal e eu, Kevin, vendedor, venho anunciar a promoção da Paróquia BR de Natal. Onde é o seguinte, gente, o nosso cupom segue o mesmo, tá? Primeira fila que dá 10% de desconto mais frete grátis para todo o Brasil. Mas a promoção é a seguinte, em compras acima de R$300 você ganha uma camisa de brinde de graça, 0800. Onde é basicamente o seguinte, você compra 4 camisas basicamente pelo preço de 3. Então você vai lá, bota no seu carrinho as 4 camisas que você escolheu e por aí vai. E na hora do checkout vai aparecer o preço apenas de 3. Uma sai de graça. Então tu pega 4 itens pelo preço de 3. Tá bom, tá bom. Fora isso, tem promoção de moletons também com 30% de desconto lá na loja da Paróquia BR, tá? Então se você quiser comprar agora e já guardar para o inverno que vem, compensa. As entregas estão garantidas antes do Natal por tempo limitado, então já é bom comprar antes, já garantir, por aí vai, não perder tempo, porque nós sabemos como é que é o fluxo de final de ano e é uma loucura, uma insanidade. Enfim, os links estarão na descrição e no comentário fixado, então aproveita aí o cupom, a promoção ali de 4 camisas pelo preço de 3, dos moletons, enfim, muita coisa boa para esse Natal. É nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí enquanto eu finjo que arrumo a árvore de Natal, tamo junto. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e esse tema deu certo, cara. Um tempo atrás, cara, eu coloquei isso aqui na votação, né, de decisões em que tivemos 3 ou mais pilotos. Isso foi antes do GP do Qatar, mas que ainda bem deu tudo certo. Teremos 3 pilotos decidindo o título em Abu Dhabi esse ano. Lando Norris, Oscar Piastri e Verstappen, ou seja, timing perfeito nesse vídeo aqui. Afinal, falaremos de todas as decisões de título na última corrida na Fórmula 1 com 3 pilotos ou mais. Se o campeonato foi decidido na penúltima corrida com 3 pilotos com chances na ocasião, não vai contar aqui. É só última corrida. Ao todo foram 10 campeonatos com esse cenário. Com menção aqui a 82, que na teoria teria 3 pilotos com chances, Keke Rosberg, Didier Pironi e Joe Watson, mas Pironi tinha encerrado a sua carreira em um grave acidente em Hockenheim. Ou seja, ele tinha 0 chances, pois nem ia participar da corrida. Portanto, só tinha 2 caras brigando. É isso, então sem mais enrolações, vocês entenderam? Bora para o vídeo. Vamos começar logo com a primeira temporada da história da Fórmula 1, que sim, já teve decisão tripla. A decisão era o GP da Itália, em Monza, de 3 pilotos tinham chances. Juan Manuel Fangio, o líder, Luigi Fagioli, o segundo, e Giuseppe Farina, o terceiro. Com a diferença sendo de apenas 4 pontos entre eles, com 8 pontos em jogo, mais o ponto da volta mais rápida. O argentino só precisava ser segundo para ser o campeão, e ele fez a pole. Mas na partida, Farina tomou a ponta e Fangio era o terceiro. Onde sem a volta mais rápida do Farina, ele só seria campeão com Fangio em quarto. Só que na volta 24, Fangio abandonou. E isso, na teoria, estaria fazendo Farina ser campeão. Mas Fangio é malandro e pegou o carro do Piero Taruffi, que era o segundo colocado. Seu companheiro de equipe, como era permitido na época, ele estava sendo campeão em segundo. Vagabundo, ladrão, tá sendo ajudado, ladrão. Pois era 3 pontos pela metade do P2 e mais um da volta mais rápida, totalizando 4. Porém, 8 voltas depois, o seu motor quebrou, ou o motor do Taruffi. E assim o argentino estava fora da briga. Farina venceu e era campeão mundial, o primeiro campeão da Fórmula 1. O coitado do Fagioli chegou em terceiro, mal foi visto, e o vice foi o Fangio. Mas o vídeo já começa com um baita drama. Em 59, chegávamos para uma decisão de campeonato em Sebring, o lendário circuito que estava na Fórmula 1. Os pilotos envolvidos na decisão eram Jack Brabham, Stirling Moss e Tony Brooks, com 8 pontos separando eles. Tanto Brabham quanto Moss só dependiam de si, uma vitória e o título iria para algum deles. Tony Brooks aí precisava de um milagrinho, pois só a vitória importava, com Brabham precisando ser terceiro. E o pole era Stirling Moss, onde se acabasse assim o inglês era o campeão. Com Harry Schell largando em terceiro, pois ele cortou a pista de Sebring sem ninguém ver. Beleza, mas a graça acabou logo na sexta volta, pois o líder Moss teve um câmbio quebrado e perdeu a chance de título. Brabham liderou a prova toda, mas chegou somente em quarto por conta de uma pane seca no fim de prova. Mas foi o suficiente para o título, já que Tony Brooks foi somente o terceiro. Então nesse anticlímax, Jack Brabham era campeão do mundo.
essa é a legal temporada de 1964, onde a decisão no México teria Graham Hill, John Surtees e Jim Clark brigando pelo título. Para Graham Hill, uma vitória ou um segundo lugar já dava o título. Para Surtees, uma vitória dava o título, mas se ele fosse segundo, Hill teria que ser o quarto. E o Jim Clark tinha o cenário mais difícil, pois ele precisava vencer com Surtees em terceiro e Hill em quarto. Só que bem, o quali teria Clark na pole, com Surtees em quarto e Hill em sexto. Com esse cenário, Jim Clark era o campeão de forma muito improvável. E caras, o Jim Clark foi campeão por 63 de 65 voltas. Ele liderou a corrida toda com Surtees com a famosa Ferrari azul somente em quarto e o Hill fora dos pontos, pois acertaram ele, no caso o companheiro do Surtees, e ele danificou o carro. Suspeito. Porém, na penúltima volta, o motor do Jim Clark foi-se embora. E ao mesmo tempo, John Surtees ultrapassou o Lorenzo Bandini, após a Ferrari dar uma ordem para ele deixar o Surtees passar. E com uma ordem de equipe, na última volta, John Surtees era campeão mundial de 64, após o milagre acontecer com a quebra de Jim Clark. Cinema, caras. Cinema. Isso fica ainda mais impressionante quando relembramos que o John Surtees reverteu uma desvantagem de 15 pontos que na época era muito grande. Parabéns. De novo o GP do México, agora em 68 e novamente com o Graham Hill liderando. Não. Mas dessa vez seus rivais eram Jack Stewart e Denny Hamlin. Esse último só por milagre, pois ele precisava vencer com o Hill em quarto. E para Hill a situação era simples, bastava chegar no pódio com Jack Stewart sem vencer a corrida. E tudo foi bem tranquilo para ele, o inglês tomou a ponta no começo, Jack Stewart até vira líder por algumas voltas, mas Graham Hill retoma a liderança, domina de ponta a ponta, vence e é campeão mundial de Fórmula 1, bicampeão. Muito emocionante. Graham Hill, bicampeão aos 39 anos de idade, uma baita idade, tá? Mas enfim, é isso, legal, parabéns, próximo. Bora falar de um título brasileiro, temporada de 74, onde Emerson Fittipaldi chegava como líder do campeonato empatado com Clay Regazzoni. Haja coração. Ou seja, quem chegasse na frente era campeão, simples. E tinha um George Scheckter correndo por fora, mas que convenhamos era muito difícil. Teria que vencer com os dois fora do top 4, complicado. Mas foi super tranquilo para Emerson Fittipaldi, que ficou na frente do Regazzoni a corrida toda. O suíço até chegou aí para os boxes para consertar problemas e voltou 4 voltas atrás. O Scheckter abandonou, então nem era ameaça. E com um pódio simples, Emerson Fittipaldi era bicampeão mundial de Fórmula 1. Vamos, balança a bandeira, balança a bandeira. E essa corrida teve um acidente fatal no meio dela, de Helmut Koenig. Mas os organizadores falaram, segue o jogo, a corrida tem que continuar. O cara morreu aqui, mas segue o jogo. E o Emerson se tornava bicampeão nessa decisão tripla. Com um detalhe, ele seria o último líder do campeonato a conquistar o título em uma decisão tripla até hoje. Ah, que delícia! Bora falar de outro título brasileiro, agora no estacionamento de hotel em Vegas. Coisa horrorosa! GP de Caesars Palace, que era o nome do hotel, essa pista horrorosa, mas que sediava a decisão. Carlos Reutemann liderava com somente 1 ponto de vantagem para Nelson Piquet e tinha 6 pontos de vantagem também para Jacques Laffite, que ninguém lembrava que estava na decisão. E atenção, o Reutemann era o pole. Aí você pensa, campeão, né? O cara nem pontuou. É uma incompetência. E assim, nem é questão de problemas, isso ou aquilo. O cara só pipocou mesmo, uma das maiores da história da Fórmula 1. O cara nas últimas 2 corridas com o melhor carro sequer pontuou. Laffite chegou a ser uma ameaça para Piquet enquanto era o segundo, mas depois foi caindo na corrida. E o brasileiro só precisou chegar em quinto para se tornar campeão mundial por 1 pontinho. Numa pipocada gigantesca do Reutemann, mas que a gente não reclama, é título para o Brasil. E é mais o líder do campeonato vacilando. Novamente um envolvendo Nelson Piquet, agora em 83, 2 anos depois de Vegas, em que estavam envolvidos Alain Prost, o líder, Nelson Piquet, o segundo, e o penetra René Arnoux. O francês da Renault e o brasileiro da Brabham só precisavam da vitória, e 2 pontos os separavam, enquanto o Arnoux precisava vencer e torcer para o Piquet ser quarto e o Prost ser sexto. E desde a volta 1, Piquet estava conquistando o título, pois ele tomou a ponta na largada e liderou por 59 voltas. Mas a preocupação era mínima, pois isso aconteceu com Prost. Aí o trabalho da Renault também é muito importante. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, não para mais. Vai ficando Prost. Tiraram até o cronômetro. Sobe o carro de novo. Vai ficar fora da corrida, Alain Prost. Com os franceses fora porque Arnoux também abandonou, Piquet só precisava ser quarto. Ele chegou em terceiro e outra vez em um sábado era campeão. No caso, bicampeão, mais um título para o Brasil. E de novo, o líder da tabela perde o título, rapaz. A última decisão tripla do século XX. A incrível temporada de 86 e sua decisão no GP da Austrália, onde o líder era Nigel Mansell, que já tinha perdido a chance de ser campeão na prova anterior no México, seguido de Alain Prost e Nelson Piquet. O Mansell só precisava chegar no pódio, coisa simples, só isso para ser campeão. Enquanto para Prost e Piquet eles precisavam vencer com o Mansell fora do pódio. E tava suave até a metade final de prova, pois o Keke Rosberg estava liderando para a surpresa de todos, o Piquet chegou a errar sozinho, o Leão tava em posição de pódio, de título, até que... Hey, look at that! How that colossally that's Mansell! Aí complica. O pneu da Williams dele estourou do nada e ele tava fora. Lascou. Agora, irmão, ainda mais que o Keke Rosberg também abandonou, ele precisava rezar para que algo do além tirasse a vitória de Prost e Piquet ao mesmo tempo. E no fim, deu Prost que conquistava ali o seu bicampeonato com a vitória, contra a Williams, que era a favorita com ambos os pilotos. E o líder do campeonato, Mansell, viu o título escapar por um estouro. Agora chegamos no século XXI, onde tínhamos duas McLarens favoritas contra uma Ferrari correndo por fora. Parece um pouco 2025, não? Não, nada a ver, irmão. Temporada de 2007, o GP do Brasil, onde assim como em 86, o líder inglês poderia ter sacramentado o título na penúltima corrida, mas vacilou. Ainda assim, o cenário era super favorável a Hamilton, que tinha 4 pontos de vantagem para Alonso e 7 de vantagem para o Raikkonen. Basicamente, o segundo lugar garantia o título a ele, só isso. E se o Alonso não vencesse, o quinto lugar bastava. Em que se o Alonso não fosse segundo também, o sexto lugar bastava. Só uma catástrofe tiraria esse título. Isso aconteceu. Logo de início, o Hamilton erra sozinho na largada e escapa na curva do lago. Mas até ali, ainda era o campeão. Mas um problema de câmbio repentino fez cair para 18º e quando voltou já estava longe demais. Raikkonen venceu a corrida, Alonso foi o terceiro e Hamilton terminou somente em sétimo. E por um ponto sobre os dois, o finlandês era campeão mundial. Tem a parada de que o Kubica e o Rosberg estavam com a temperatura do combustível irregular e que a FIA jogou isso para debaixo do tapete. Mas isso não importa, Kimi campeão. E é outro líder do campeonato que, né, abre o olho, Norris. Para finalizar, a última decisão que teve 3 pilotos. E a única da história com 4 pilotos. GP de Abu Dhabi de 2010. Simplesmente tinham chances matemáticas Fernando Alonso, Marco Webber, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. A vantagem do espanhol era de 8 pontos para Webber, 15 para Vettel e 25 para Hamilton. O pole era o alemão, onde Hamilton largaria da P2, Alonso da P3 e o pipoca do Webber da P5. Mais suave, Alonso só precisava ser quarto se o Webber não vencesse. Ele perdeu a P3 na largada, mas estava de boa. Até que Michael Schumacher lavado roda sozinho, Liuzzi pega ele e é safety car na pista. Caras como Rosberg e Petrov já param, botam duro para ir até o final. E o Webber, que tinha totosado no muro, já aproveitou para ir aos boxes. E a Ferrari pensou, cara, vamos parar agora porque o Webber pode dar um undercut na gente e pegar a P4 e a gente perde o título. Aí, bicho, o Vettel é campeão. Beleza, pararam o Alonso 2 voltas depois, evitaram o undercut. Porém, eles esqueceram que tinha o Petrov e o Rosberg na pista que já tinham parado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Resultado, o Alonso ficou umas 40 voltas atrás do russo preso, terminando só em 7º pela estratégia brilhante da Ferrari. Vettel, que não tinha liderado o campeonato em 2010, era o campeão em uma virada histórica. E o tri do espanhol não foi visto. Que legal, caras, que legal. Não reclamo, o primeiro título para o Tião, mais jovem da história, valeu Petrov, ídolo, pô, tamo junto. E assim finalizamos o vídeo das 10 decisões da história da Fórmula 1 com 3 pilotos ou mais. E agora vamos para a 11ª. Nos vemos então no próximo vídeo e também em Abu Dhabi. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera, que ajuda demais, tá? Na descrição tem o Discord, o meu Instagram, primeiro PF1, e também o Twitter, Kevin Nicolas PF1, tá? Membros aqui estão eles, muito obrigado a todo mundo que é membro, tá? Muito obrigado mesmo. Se quiser virar, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Sugestões, comentários, e é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Falou!